E aí, pessoal, me chamo Fernando e hoje a gente está aqui com o João Paulo. Aliás, João Paulo, primeiramente, muito obrigado. Gente, o João Paulo faz parte da Embrapa Oriental e ele tem conduzido muitos estudos sobre essa cultura. Pimenta do reino, só que cultivada em tutor vivo de Gliricidia, o que é algo que vai se tornar, na verdade já é uma realidade hoje, né, João Paulo? Sim. E cada vez mais vai se consolidar como uma realidade para quem quer cultivar pimenta do reino, ainda mais para os novatos que não têm tutores mortos à disposição. João Paulo, eu gostaria de entender, primeiro de tudo, por que Gliricidia? Por que utilizar Gliricidia para essa finalidade? Bom, a Gliricidia, ela é importante primeiramente falar, né, que esse grupo de pesquisa que vem trabalhando aqui já há algum tempo com a Gliricidia na Embrapa Amazônia Oriental, ela vem trabalhando todos os aspectos do ciclo da pimenteira do reino, né? Desde o preparo da muda, né, livre de vírus, inclusive com parceria do Viveiro Promudas, entre outros aspectos, até a questão da produtividade. E como eu te falei no vídeo de Jardim Clonal, a Gliricidia ela foi testada junto com outras espécies lá no passado, final da década de 80, início de 90, e a Gliricidia foi a que mais se destacou. Então, a partir daí, começou a testar a Gliricidia em várias regiões do estado do Pará, até chegar no que a gente tem hoje. E se vocês forem pesquisar, não existe nenhum sistema publicado assim sobre produção de pimenta do reino ou cultivo de pimenteira do reino em tutor vivo de Gliricidia. É verdade. Se você for buscar as recomendações de adubação, todas estão voltadas para o cultivo de pimenta do reino. As adubações são recomendadas para o estacão. Então, o grupo de pesquisa, que é liderado pelo Dr. Ial Lemos, e entre outros pesquisadores de diversas áreas da agronomia e das ciências agrárias, a gente está aqui nesse espaço. É um espaço onde a gente tem 2 hectares plantados, 1 hectare em tutor vivo de Gliricidia, 1 hectare estacão, fazendo esse estudo, testando 6 cultivares, tá? Como elas vêm se adaptando. Nós estamos aqui no 5º ano de plantio e no 4º ciclo de produção. E aí a gente já vem percebendo que algumas cultivares se destacam bem aqui na Gliricidia. E aí tu pergunta, por que a Gliricidia? Exato. Porque além de ela ter um custo menor, quanto um estacão ele chegou a R$30, R$35, ele chega a esse valor e infelizmente ele é ilegal. Então quando o produtor adquire o estacão, ele está adquirindo produto de extração ilegal da floresta amazônica, que está escasso, principalmente a capu, e você então deixa de derrubar. Então, para mim, plantar 1 hectare de pimenta do reino, você utiliza entre 20 a 30 árvores, dependendo do porte dessa árvore, para plantar 1 hectare. Quantas plantas tem no hectare? Se você pegar aí em torno de 1.600 plantas por hectare. 1 hectare é pouco. É pouco. Não, só para te ter uma ideia, o Pará ele tem em torno de 16 mil hectares plantados. Se você multiplicar pelo número de árvores, vai dar em torno de 300 a 450 mil árvores foram derrubadas para você plantar 16 mil hectares. E a gente sabe que a cada ano as pessoas vão renovando ao menos 20% do seu pimental. O que a gente quer com essa pesquisa, com esse trabalho que a Embrapa vem fazendo ao longo dos anos? Que esses pimentais possam ser renovados com Gliricidia, porque você está contribuindo com a preservação, conservação ambiental, fazendo do seu cultivo ou da sua área cultivada uma área sustentável, porque você está trazendo uma planta que é uma leguminosa, ela tem uma capacidade de fixar o nitrogênio, retirar o nitrogênio do ar e fixar no solo, e com o passar dos anos, essa matéria orgânica ela vai melhorando, vai aumentando, e o solo também vai melhorando em termos de aeração, o surgimento, o reaparecimento de novos micro-organismos, assim, a vida do solo melhora bastante. Então, se você pegar a análise de solo hoje, dessa área com Gliricidia, que aqui era uma capoeira antiga, de 25 a 30 anos, o preparo foi idêntico, tanto para estacão quanto para cá. Se você comparar a análise de solo inicial, que era igual, com hoje, a evolução de melhora desse solo em relação à matéria orgânica e entre outras coisas, até de condutividade ou mobilidade da água no solo é muito melhor do que no estacão. Muito mais matéria orgânica, a gente tem um monte de impacto do ponto de vista prático, menos adubação necessária, né, João Paulo? Ainda mais com adubos nitrogenados, provavelmente, né? Ureia, por exemplo. Exatamente. E aqui a gente está testando justamente isso, vários níveis de adubação para ver
para a gente poder fazer aquilo que eu estava falando para você, uma recomendação, tá? Ou uma atualização do sistema de produção de pimenta do reino, com recomendações de adubação tanto para estacão, que foi feito, que você, se você pegar hoje o livro de calagem e adubação do Estado do Pará, tem uma recomendação mais recente lá, mas a gente está querendo atualizar isso para o tutor vivo, porque como eu estou falando, tutor vivo, essa é uma planta que, querendo ou não, ela vai também ter uma pequena concorrência com a pimenteira do reino. Que aqui nos nossos estudos, a gente não identificou grande impacto nesse sentido. É importante mesmo isso aí, porque eu acho que é um dos grandes motivos que levam algumas pessoas a rejeitarem, talvez, a adoção dessa técnica, né? Sendo que elas vão ser obrigadas, em algum momento, se elas querem expandir seus pimentais, porque cada vez mais, como o próprio João Paulo já adiantou, vai se tornar escasso o tutor morto. Mas essa questão da competição, são duas plantas vivas sendo conduzidas no mesmo local, na mesma cova. Em relação à competição, o que foi já observado hoje pelos estudos até então conduzidos? Você observa que no primeiro ano, ou seja, no ano de plantio, o desenvolvimento vegetativo de algumas cultivares na glericídia é um pouco abaixo do que no estacão. Mas isso também tem muito a ver com o manejo. Claro. O amarrio, a poda da pimenteira no momento certo em relação a isso, porque ela precisa se desenvolver vegetativamente. Mas a partir do segundo ano, você não vê mais diferença nesse sentido. As plantas estão fechadas em ambos os tutores, principalmente aqui. E aí, eu só estou ouvindo vocês falando coisas positivas, né? E as pessoas, elas pensam assim, poxa, mas se eu vou plantar a glericídia, eu vou ter um maior custo com mão de obra, né? O que eu não tenho no estacão. Mas aí a gente fez um comparativo que é interessante. Quando eu tenho a glericídia, e que vocês estão vendo aqui nesse momento, ela está com a copa conduzida, controlada, ela sofreu uma poda drástica no início do período chuvoso. É importante dizer isso porque toda vez que se inicia o inverno, a poda aqui é zero. Por quê? Porque a planta necessita de luminosidade e o inverno, a quantidade de horas de luz é menor, então ela precisa que o sol chegue, e principalmente porque isso aqui, olha, o enchimento das espigas, a polinização da pimenta do reino, ela é feita pela água. Então quando eu podo, eu tenho zero, a chuva vai chegar em melhores condições aqui, e vai polinizar melhor. E aí você vai conduzindo durante isso aí uma copa mínima para fazer uma meia sombra, e quando você for colher, você vai colher na sombra. Ou seja, o conforto térmico é melhor. Né? E é uma questão que eu estava falando para você, mas vai demandar mais mão de obra, consequentemente mais custos. Mas olha só, enquanto lá no estacão eu faço 3 roçagens para controlar o mato, aqui eu só faço uma. Porque a própria glericídia controla isso também. Você pode perceber que nas entrelinhas aqui, ou entre plantas, a gente vai depositando tudo que é retirado da glericídia aqui. Ela vai servindo de adubo, cobertura morta, consequentemente, ela vai controlando o mato, assim como a sua copa, na meia sombra, não deixa o mato desenvolver tanto como desenvolve a pleno sol lá no estacão. Então isso é uma informação importante. E aqui, especificamente, a gente trabalha a irrigação. E a gente fez um estudo econômico, da viabilidade econômica dessa área com irrigação. E a gente chegou num dado super importante, que o valor que a gente economiza utilizando as estacas vivas, os tutores vivos de glericídia, dá para implementar a irrigação e ainda sobra dinheiro. Ou seja, por quê? Porque só no ato de aquisição dos tutores, no caso do estacão, né, em relação à glericídia, quando eu uso a glericídia, eu economizo em torno de 28%. Então, se eu vou utilizar aqui 1.600 plantas tutores a R$5, eu vou ter uma economia muito grande em relação aos estacões que custam 30, 35. Então, só no ato da implantação, a economia em recurso, você já consegue utilizar a irrigação. E é importante, porque no período seco, essas plantas demandam muita água. Tá? E detalhe, o tempo de funcionamento do sistema, ele é muito menor na glericídia, do sistema de irrigação, do que lá. Só para você ter uma ideia, aqui a gente chegou numa média de 4 litros por planta, funcionando 4 vezes menos em relação ao estacão, o sistema de irrigação, tá? Sendo que o sistema de irrigação aqui ele é gotejamento, tá? Subterrâneo. E a glicídia demonstrou uma outra vantagem aqui, porque a gente também analisou a qualidade desses frutos, ou dessa pimenta do reino. O que vocês avaliaram aqui? A gente avaliou
umidade do grão, densidade. A densidade é o seguinte, a densidade é o que dita preço da pimenta, né? Então, para cada litro de pimenta do reino, eu tenho que ter uma densidade de 560 gramas para ela ser o tipo Asta. Que ou seja, é o melhor padrão que se tem. Na glericídia, em comparação com o estacão, 90% das cultivares atingiram esse padrão Asta. Caramba, interessante demais. E aí você percebe que o ciclo de maturação do fruto na glericídia ele é um pouco mais lento em relação ao estacão. Por quê? Por conta dessa meia sombra. E essa meia sombra protege os frutos. Você não vê fruto queimado aqui. Exato. No estacão você vários percebe. pontinhos de queimado, como a gente realmente observa. Isso resseca o fruto, ele perde umidade, perde o que a gente chama peso. De polpa, né? Aquilo endurece e não transforma em... Então, ela tem... Interessante, cara. Então, a gente analisou umidade, densidade e teor de piperina. Os teores de piperina na glicídia foram sempre maiores das mesmas cultivares em relação ao estacão. Olha que dado interessante. Eu imagino isso, João Paulo, pelo fato de que a planta aqui, querendo ou não, ela está numa condição de menos estresse. Ela está numa condição onde ela é submetida a um ambiente muito mais favorável para o seu crescimento, para a sua sobrevivência. Não é um ambiente desafiador como é a pleno sol, né? Quando a gente usa a forma convencional de cultivo. Então, esses aspectos, cara, eu achei isso aí fenomenal. Gente, é importante que vocês entendam o quanto isso é importante, o quanto isso é interessante, o fato de que a gente tem um padrão sempre Asta. Aliás, Asta é um padrão estabelecido por uma organização que diz que você tem uma pimenta muito densa. Ou seja, no final das contas, você está colhendo muito menos frutos para ter um peso muito maior e, consequentemente, o produtor que vai vender no peso ganha muito mais. Muito mais. E também, muitas vezes, é mais remunerado pelo comprador, por causa da qualidade da pimenta do reino em si. Especificamente a Tropoc, essa empresa parceira que a gente desenvolve o trabalho aqui, né? Assim como o Viveiro Pro Mudas, né? Pesquisa não se faz sem parceria. Se hoje a gente desenvolve lá o trabalho da indexação das mudas, livre de vírus, com a parceria do Viveiro Pro Mudas, e aqui, com todo o financiamento desse trabalho, nessa área aqui em Castanhal e nas unidades experimentais em Baião, né, e Santarém, que a gente atua hoje com auxílio, com o financiamento da Tropoc, a gente tem chegado nesses resultados. Então, assim, a Tropoc, ela é uma exportadora. Ela tem pagado um pouco mais. Remunerado as pessoas que têm usado esse tipo de sistema. Quem cultiva a pimenta do reino, quem produz pimenta do reino em glicídia, chega no valor até 50 centavos, até R$1, dependendo do peso da pimenta em relação ao estacão. Então, isso também melhora a remuneração do produtor. Então, essas vantagens da glicídia, ela não é só aqui no campo, é nessa parte econômica também. Mas aí tem que ter muito cuidado com o manejo, tem que saber a hora de podar, a hora de conduzir. João Paulo, eu posso aqui nessa área produzir estaca para um futuro pimental? Pode sim. Você percebe aqui que a gente está mantendo 3, 4 ramos. Se fosse na área de produtor, eu posso deixar futuramente apenas 1 ou 2 para ele retirar uma nova estaca. Tá? Mas com muito cuidado na hora de retirar, porque ela pode danificar essa planta. É por isso que o jardim clonal é importante também para a produção de estaca, porque lá você consegue produzir muito mais estacas com zero problemas de danificar a pimenteira. Do ponto de vista prático, João Paulo, existe alguma diferença de espaçamento de plantio da pimenta do reino em glicídia para a pimenta do reino no formato convencional, no tutor morto? Não, os espaçamentos têm se mantido. Então você encontra hoje pimentais com espaçamento 2,5 por 2,5, 2,20 por 2,20, 2,5 por 3 e até 3 por 3. Isso vai ficar a critério do produtor, se ele vai usar mecanizado, né, implemento mecanizado ou não, isso fica a critério do produtor. Mas usualmente você encontra muitos pimentais com espaçamento de 2,5 por 2,5 se desenvolvendo muito bem. Interessante. Muito bem. Então não há nenhuma diferença em relação à organização do plantio quanto ao espaçamento. Não. Agora, uma coisa que eu tenho observado aqui, João Paulo, é a distância do plantio da muda em relação ao tutor. Isso aqui está bem evidente que é diferente. Isso é um cuidado importante. Então, você retirou o tutor vivo de glicídia, faz o plantio, abre a cova para a pimenteira do reino, para a muda de pimenteira do reino, faz aquele preparo lá de adubar a cova, espera os 30 dias e você planta a muda. Essa muda ela tem que estar distante do tutor 15 centímetros. Aí você planta ela meio deitada, direcionando ela para o tutor, e aí começa a fazer o amarrio. Isso é importante ter os cuidados. Mas tem que lembrar início do período chuvoso. Claro, se você tiver irrigação, ok. Se não, início do período chuvoso e quando trabalha com irrigação no período seco. Você tem que lembrar, gente, que a gente está falando de uma planta que é viva e que vai crescer seu diâmetro de tronco. Isso. Então, por conta disso, que existe esse espaçamento
um pouco maior do que comparado ao tutor morto. Aquela pessoa que já é acostumada a plantar a muda bem rente ao tutor morto, nesse caso aqui, lembre-se de dar esse distanciamento. E o amarrio, ele é importante. O amarrio na glericídia não pode ser o mesmo nó que você dá no estacão. Ele tem que ser um nó onde você consegue, de tempos em tempos, com a ponta do teçado ou canivete, e folgando ele. É meio que um laço, onde, porque vai crescer tanto a planta da pimenteira do reino, quanto o tutor vivo. Então, se você apertar, dar um nó cego, ela vai estrangular a planta. Então, esse manejo do amarrio, a observação diariamente, frequentemente, é importante para você não perder. E uma prática interessante que funciona, que é de praxe para a pimenta do reino, ela atingir 1 metro de altura, poda a planta, para ela vir se formando, e aí você vai perceber que com o passar dos anos ela não vai deixar nada a desejar ao estacão, pelo contrário, vai estar muito melhor. É muito comum você chegar no período seco, no verão, chegar no pimental de estacão, tá tudo amarelado. Aqui, se você chegar, independentemente da irrigação ou não, você vai perceber que essas plantas vão estar muito mais verdes e vigorosas em relação ao estacão, com o mesmo tratamento de irrigação, mesmo no período seco. Essas vão estar melhores. Por quê? Microclima, proporcionado pela glericídia, maior umidade no solo, proporcionado pela matéria orgânica adicionada, a aeração do solo, etc. Tudo isso aí que a gente já falou, a glericídia proporciona para a planta. Gente, como o João Paulo já expôs, realmente a glericídia é uma tecnologia que não tem como a gente não abraçar daqui para o futuro. Aquelas pessoas que querem realmente aprender ou continuar cultivando pimenta do reino vão ter que aprender também a cultivar glericídia. E é importante dizer que vão sair muitos materiais para a Embrapa aí nos próximos meses, próximos anos, mostrando resultados que saíram inclusive daqui. Pesquisas que mostram o espaçamento de plantio, adubação e melhores formas de você conduzir o seu sistema de produção de pimenta do reino em glericídia. João Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. A Embrapa está de portas abertas aí. Fique à vontade de visitar, entrar no site, entrar no nosso saque, que a gente vai estar sempre disponível para atender. Excelente. Eu me chamo Fernando, este é o João Paulo e eu te vejo no próximo vídeo.